Louvado seja o nome de Jesus. Graça e paz, igreja. Amém. Amém. É uma alegria, um prazer estarmos nesta noite aqui na casa do Pai, na Betel, no Maná Celestial. Aqui é onde Deus derrama sobre nós a graça, preciosa graça. Tem uma canção que é muito complexa e muito antiga. E esta canção nem pedi para o louvor ensaiar, para a equipe pedir música, porque ela é muito complexa. Nem o Levi, cadê o Levi? Levi, cadê você? Levi não está aqui? Levi, eu acho que você não conhece essa. Vem com Josué. Vem com Josué. Jericó, Jericó. Com Josué lutarem, Jericó, as muralhas cairão. Vocês conhecem? Que isso? Então nós vamos ter que cantar mais uma vez, só essa parte. Vamos lá? Guia aí. É lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, as muralhas ruirão. Tome os seus lugares, irmãos e irmãs. Com 7 anos de idade, na Igreja Batista de Minaçu, na salinha de escola bíblica dominical, o professor cantava esta canção comigo e com os alunos. Jericó, 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 quão grande és tu, Jericó. Jericó que recebeu o mestre, claro, foi a nova Jericó, mas Jericó, Jesus realizou um milagre extraordinário daquele cego. Jericó recebeu o profeta que transformou, que melhorou a água do poço de Jericó. Jericó é a cidade dos perfumes. Jericó é a cidade das palmeiras. Jericó é conhecida também como a cidade dos sultões. Jericó, meus irmãos e irmãs, é a cidade mais baixa do mundo. Jericó também é a cidade habitada mais antiga do mundo. Jericó é preciosa, Jericó tem uma história maravilhosa. E nós sabemos que Jericó é cercada por 2 grandes muralhas, e muralhas fortes, muralhas robustas. A cidade ela tinha mais ou menos 4.000 metros de muralhas, tanto a interna quanto a externa. Esta muralha externa, que é o foco nesta noite, ela tinha 12 metros de altura, 3,5 metros de largura, e era possível, nesta muralha externa, manobrar um carro pequeno. Jericó estava extremamente fortificada quando se prepara para receber a mão poderosa de Deus sobre aqueles muros externos. E aí esta canção faz parte do nosso cristianismo. Esta canção faz parte da vida cristã. Por quê? Porque Jericó, tipologicamente também, simboliza o mundo que nós iremos derrubar como servos de Deus. Jericó simboliza a mão de Deus agindo a nosso favor e derrubando as muralhas. Jericó simboliza o povo de Deus, a igreja santa, atravessando o deserto em direção à terra prometida, às mansões celestiais. Não tem como não amar Jericó, não tem como não mencionar Jericó. Grandes preletores, grandes pastores ensinam sobre Jericó. E eu quero que você abra a sua Bíblia, como está aqui, pela fé, Hebreus 11:30. Pela fé caíram os muros de Jericó. Isto é um texto que está no Novo Testamento, obviamente, referindo-se a Jericó. E nesta noite eu quero falar com você, baseado não em Hebreus 11:30, mas baseado em Josué capítulo 6. Josué capítulo 6, versículo 1 ao versículo 7. Quero aprender com você algumas práticas de fé inabaláveis, baseado neste fato, neste ato histórico extraordinário, que foi o momento precioso em que Deus age a favor desta nação. Josué capítulo 6, versículo 1, diz assim: ora, Jericó, tem uma versão atualizada, é uma versão popular?
uma versão mais atualizada? Pode ser? Joia. Os portões de Jericó estavam muito bem fechados. Eu não sou muito de fazer isso, mas nesta noite eu gostaria que você fizesse. Diga comigo, muito bem fechados. Lembre-se que o mundo luta conosco nesta altura. O mundo é fechado para nós. Pois seus habitantes tinham medo dos israelitas, ninguém podia sair nem entrar. Mas o Senhor disse a Josué: eu lhe entregarei, ou eu lhe entreguei Jericó. Diga comigo, eu lhe entreguei Jericó. Não apenas Jericó, mas entregarei seu rei e todos os seus fortes guerreiros. Aqui no versículo 2, não há dúvida, volte, o versículo 2 é uma afirmação da parte de Deus a Josué. É uma afirmação. Não há dúvida quanto a isso. Deus está dizendo para Josué: Josué, não importa que a muralha tenha 2 cidades, não importa que os muros sejam de 12 metros de altura e 3,5 metros de largura, de comprimento, não importa, eu entreguei para você nas suas mãos Jericó, entreguei o seu rei, entreguei tudo que está lá dentro, exceto as riquezas e etc, mas eu entreguei a cidade para você. 3. Você e seus homens de guerra marcharão ao redor da cidade uma vez por dia durante 6 dias. 7 sacerdotes, observe a cena. Primeiro, soldados são feitos para guerrear. Soldados são preparados para guerrear. Mas aqui, a estratégia de guerra do general, do Senhor dos Senhores, é que os soldados vá em silêncio, guardando os sacerdotes que irão à frente, levando o quê? A arca. Olha a estratégia divina para vencer esta grande muralha. A arca, sacerdote e soldados, mas irão à frente da arca, cada um levará uma trombeta de chifre de carneiro. Diga comigo, chifre de carneiro. Ok. No 7º dia, marche ao redor da cidade 7 vezes, enquanto os sacerdotes tocam as trombetas. Quando os sacerdotes fizerem soar um toque longo, todo o povo dará um forte grito de guerra. Então, o que acontecerá? Gente, ainda bem que não são vocês que estão lá, porque senão o muro não teria caído. Vamos lá. Novamente, o povo dará um forte grito de guerra, então. Cada um no ponto onde estiver. Agora começou a cair. Viver Cristo, viver cristianismo, é viver uma fé inabalável. Não há uma segunda opção para o servo de Deus, a não ser vivência cristã baseado na fé inabalável. Hebreus deixa isto muito claro no capítulo 11. Mas o que nós iremos observar aqui, e o que eu quero que você entenda comigo, através deste texto, que o Senhor nos ensina que devemos praticar e entender os preceitos da vitória, obedecer ao plano de vitória e vivenciar promessas de vitória. 3 verbos aqui: entender, obedecer e vivenciar. E preceito, plano e promessa é o que vivemos no nosso cristianismo de uma fé inabalável. Então nós iremos começar aqui com entendimento, com entender o preceito da vitória baseado neste texto. Observe bem que o Senhor deixou alguns desafios para este povo que havia acabado de sair de um momento de escravidão. Chegando ali após a travessia do Mar Vermelho, Moisés ainda estava liderando esta grande quantidade de pessoas, mas eles chegaram, o primeiro desafio, atravessar o Jordão. Atravessar o Jordão foi diferente de atravessar o Mar Vermelho. No Mar Vermelho as águas se abriram e o povo passou. No Jordão agora tem um novo desafio.
O desafio é que o sacerdote e que o povo coloque o pé na água usando a fé e as águas se abrirão. Este povo também, dentro deste preceito de vitória, teria que acampar em Gilgal. Gilgal é uma cidade refúgio, Gilgal é uma cidade de restauração de forças, Gilgal é um lugar de reagrupamento, e ainda hoje em Israel, Gilgal é um lugar de refazer as armas. Dizem que o maior complexo de armas está ainda em Gilgal nos dias de hoje. Gilgal é um lugar que o povo foi direcionado por Deus, dentro deste preceito de vitória, para recarregar as baterias. Então, atravessou o Jordão, acampou em Gilgal, e agora eles tinham este grande desafio, que era conquistar Jericó. Jericó era a cidade que estava extremamente, fortemente armada, mas Jericó estava no meio do caminho para chegar à terra prometida. E era também um mandamento de Deus que a justiça chegasse àquele povo, porque aquele povo de Jericó eram extremamente maldosos ao ponto de sacrificar os próprios filhos. Ou seja, a justiça de Deus chegaria a Jericó através desta nação. Mas, para viver o preceito da vitória, observando este texto, nós precisamos entender que a grande vitória deste povo israelita e a nossa vitória em relação ao mundo, ela vem de um único e exclusivo lugar. Ela tem uma única e exclusiva fonte, que é o Deus Todo-Poderoso. É impossível vencermos o mundo, é impossível derrubar as muralhas, se Deus não estiver conosco. É impossível alcançar e viver uma vida vitoriosa em Cristo Jesus, se nós não tivermos a mão de Deus nos direcionando. E este preceito de vitória, você precisa entender. Você precisa, literalmente, solidificar esse preceito na sua vida, que toda e qualquer vitória da parte de Deus reservada para você, ela é certa, é segura e não há dúvida quanto a isso. O que Deus disse a Josué, o que Deus manifestou àquele povo, Deus continua manifestando a nós. Ou seja, eu tenho nas minhas mãos a vitória. Veja, por exemplo, Salmo 46, 10. Veja o que diz aí Salmo 46, 10. Vamos lá. O que diz aí? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Este é um preceito real, é um preceito que nós precisamos solidificar em nossos corações. Não podemos turbar os nossos corações, não podemos sair de Gilgal despreparados, não podemos sair desnorteados, mas nós, como servos de Deus, precisamos sim entender que a vitória vem do Todo-Poderoso. Êxodo 14, 14 diz assim: o Senhor pelejará por vós. Veja lá. O próprio Deus, o próprio Senhor fará o quê? E o que mais? Eu vou ler para você, para que você ouça. O próprio Todo-Poderoso, Criador dos céus acima dos céus, Criador das galáxias, Criador das estrelas, Criador da nebulosa, o extraordinário, Pai da eternidade, o soberano, o que é o Alfa e o Ômega, o Todo-Poderoso, o general dos generais, é Ele quem luta por você. É Ele quem luta por você. E é por isso que o Senhor falou assim: olha, vocês vão dar 6 voltas naquela cidade, mas olhem, silêncio, em silêncio, em silêncio. O preceito da vitória pela fé está em não murmurar, em não reclamar, mas em seguir sabendo
seguro de que a sua e a minha vitória está garantida, porque é Deus quem diz que está garantida em silêncio. Em silêncio. Senhor, Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, a luta não está fácil, eu estou saindo de Gilgal, Senhor, eu estou andando aqui, dando a volta, esta muralha vai ou não cair, mas em silêncio, aquietai-vos e sabei que o Senhor luta por nós. E este é o primeiro preceito que nós precisamos entender, de que é Ele quem luta por nós. Meus irmãos, se não for a mão de Deus a nosso favor, nós seríamos consumidos, é isso que o apóstolo Paulo diz, nós seríamos destruídos, em tudo, em absolutamente tudo, nós devemos reconhecer que a vitória vem dEle, por Ele, através dEle, que morreu lá na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ser vitoriosos. Não existe outro caminho. Você é um soldado, mas um soldado que depende do general. Eu sou um soldado, mas somos soldados que dependemos totalmente do general. E o general diz assim, olha, aquietai-vos. Quem cuida disso aí sou eu. Aquietai-vos, aquietai-vos. Este é um preceito da vitória. Mas é importante você obedecer o plano, não apenas entender o preceito da vitória, mas obedecer o plano de vitória. E o plano de vitória para esta ocasião, para este povo, e continua sendo para nós também, como igreja lavada e remida no sangue de Jesus Cristo, o plano de vitória para nós continua trilhado por princípios. Princípios são atitudes e ações que não nos permite ser removidos. São marcos estabelecidos por Deus para que possamos conquistar a vitória, que não pode, em hipótese nenhuma, ser removido. O primeiro desses princípios que devemos obedecer para alcançarmos a vitória está em Levítico 11:44. Levítico 11:44. É impossível você e eu sermos vitoriosos se removermos este princípio. Pois eu sou o Senhor, seu Deus, consagrem-se e sejam o quê? Consagrem-se e sejam o quê? Santo, santidade, santidade, separação, vaso separado. Eu e você temos a marca de Jesus Cristo. Nós somos separados, somos santos, somos consagrados. Sabe por quê? Porque o Senhor fez isto por nós, por meio de Jesus Cristo de Nazaré. Nós não tínhamos nome e Ele nos deu um nome. Nós não éramos povo e Ele nos fez povo santo, povo maravilhoso, povo consagrado. Nós não tínhamos nenhuma esperança, mas Ele nos deu, nutriu a esperança em nós e ainda nos deu o Consolador amado, o amigo, conselheiro, intercessor, para que nós fôssemos santos. Santo, 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 separado. Entenda que aquele povo foi chamado à santidade. Deus disse a Josué, separa este povo, santifica o povo, faça com que o povo entenda que eu luto por eles, mas que o povo entenda que eu exijo a santidade. Quer exercitar a sua fé? Quer viver de vitória em vitória? Santifique-se na presença do Senhor. Ele é santo, e quando nós fomos chamados por Ele, por meio de Jesus Cristo, esta santidade, os benefícios da santidade, nos alcança. Nos alcança. Isto não necessariamente vem da nossa força, da nossa inteligência, da nossa habilidade cognitiva, das nossas emoções, do nosso muito estudar, mas vem das nossas atitudes. Atitudes, você e eu precisamos em Deus escolher e entender a prática da santidade. 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2,9. Diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação
Nação, nação santa, propriedade, espera aí, propriedade exclusiva. Você sabe o que é exclusividade? O que é exclusividade? Exclusividade é pertencimento, exclusividade é cuidado, exclusividade é algo literalmente separado de forma especial. E é isto que Deus fez com aquela nação. Deus escolheu aquele povo, Deus separou aquele povo, Deus orientou a santidade daquele povo. Por quê? Porque havia e continua havendo com a igreja do Senhor Jesus Cristo uma exclusividade. Nós somos sim povo eleito, sacerdócio, nós somos exclusivos de Deus. E assim como a arca rodeou aquela cidade, Jericó, por 6 dias, nós estamos a cada dia buscando, seguindo, vivendo esta palavra de Deus, a lei de Deus, e vivenciando e praticando a santidade. Não pode ter mistura, meus irmãos. Se você quer trilhar e obedecer o plano da vitória, não pode ter mistura. Romanos 12, 2. Para obedecermos o plano da vitória, precisamos caminhar pela fé. Pela fé. Não imite o comportamento e os costumes deste mundo, pelo amor de Jesus Cristo. Não imitem. O mundo não tem nada, o mundo está podre. O mundo está condenado, o mundo é de Satanás, o mundo está envolvido pelas hostes demoníacas. O mundo é prostituição, é adultério, é roubo. Mas o que diz Romanos 12, 2? Volta lá, por favor. Mas deixe que Deus o transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem, vamos lá, qual é a primeira? Quer vitória? Quer vitória? Viva pela fé, experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para você. Isto é viver uma vida de vitória, e este povo vivenciou este momento. Por quê? Porque eles não questionaram o plano de Deus. Que general dá uma ordem para os soldados marcharem sem arma, usando a lei, usando a arca e em silêncio? Eles não questionaram o plano de Deus, e você e eu não temos autonomia para questionar o plano de Deus. E ponto final. Meus irmãos e irmãs, nós não temos habilidade para questionar os planos de Deus. Deus não vai me chamar e falar: Edmar, eu estou pensando em fazer uma mudança aqui, vou trazer um pouquinho mais a terra para esse eixo. Deus, por favor, por que é que você acha que Deus tem que te questionar? Por que você acha que Deus tem que perguntar para você se Ele pode ou não pode abençoar alguém? Mas nós fomos chamados para viver pela fé. Pela fé, pela fé, pela fé, e é isso que o Senhor nos chama. Este é o plano perfeito, este é o plano agradável de Deus para você. Viva pela fé, não questione a Deus. Está passando dificuldades? Estou, mas entendo que como servo de Deus, em breve eu estarei na nova morada, em breve eu estarei nas regiões celestiais, e eu vou superar este momento de dificuldade, mas não vou questionar. Não vou questionar. Meus irmãos, orar é diferente. Orar é compartilhar, é falar com o Pai, dizer: Pai, está difícil, viu? Esse Gilgal aqui é tenso, esse deserto, andar esses 4 quilômetros em silêncio, no sol quente, não está legal, Senhor. Mas eu continuo, sabe por quê? Porque a muralha cairá em nome de Jesus. Quando a trombeta soar, quando o chifre do carneiro soar e o povo gritar, a muralha cairá, e ela cairá de dentro para fora para abrir o caminho para você passar. É impressionante por quê? Porque em Israel se usa 3 tipos de sonoridade através das trombetas. Trombeta de ouro, que ela é executada para os dias de solenidades religiosas,
remissão de pecado e jejum nacional. Aí tem também a trombeta de prata, que é a convocação para a batalha, para a guerra, para um momento tenso. E aí vem os chifres de carneiro. Por que o Senhor mandou tocar chifres de carneiro, gente? Chifres de carneiro é usado para festividades, para celebração, é usado para convocar o povo para a festa. Sabe o que o Senhor estava dizendo para aquele povo e continua dizendo para nós? Quando você age pela fé, quando você acredita no meu plano, quando você não questiona, quando você não murmura, você tem sim por direito o ato de celebrar antes da muralha cair. Antes que você obtenha a vitória, ela já está garantida e você pode sim celebrar, agradecer, louvar a Deus. Celebrar, louvar, agradecer a Deus. Paulo e Silas estavam naquela condição terrível, naquela prisão, e ele, juntamente com seu companheiro, optou por celebrar. Obedecer o plano de vitória é santidade, é fé e é obediência. Obediência a Deus, conforme Hebreus 13, 17, e obediência à liderança. Observe que Moisés foi o homem de Deus chamado para estabelecer a lei. Mas foi Josué que foi escolhido para ensinar o povo a viver a lei. Moisés foi chamado para uma promessa até aquele momento. Daquele momento em diante, Josué estaria no comando daquele grande desafio. Nós entendemos pela palavra de Deus, conforme Jeremias 3,15. Jeremias 3,15. Coloca aí, por favor. Jeremias 3,15. Por que é que nós optamos pelo caminho da obediência? Porque o Senhor nos dá líderes segundo o seu coração. E nós não temos dúvidas quanto a isto. Porque nós dependemos dEle, nós somos dEle, somos separados dEle, somos guardados por Ele, e com certeza Ele nos dá líderes segundo o seu coração. E isto é importante para caminharmos em vitória. Veja também Hebreus 13, 17. Hebreus 13, 17. O que diz aí? Obedeçam aos seus líderes, aos seus pastores, e façam o que eles disserem. O trabalho é deles, de cuidar de quem? Da sua alma. E disso prestarão contas, dê-lhes motivo para trabalhar com alegria, e não com tristeza. Por isso, certamente, não beneficiariam vocês se fosse o contrário. Eu estava preparando esta mensagem, e eu não gosto muito de vídeo de youtuber, mas o Senhor me fez lembrar de Josué Brandão, que é um pregador, eu acho que é pentecostal pelo jeito. E tem um momento que ele cita uma experiência que ele recebeu no gabinete pastoral, um jovem pregador, tão bom quanto ele, e aquele jovem estava reclamando do seu pastor. O meu pastor não me apoia, o meu pastor não me deixa, o meu pastor isso. Aí o Deus direcionou Josué para colocar a mão na cabeça dele e dar um cascudo nele. Aí ele, o que é isso, pastor? O senhor está ficando doido? Aí Josué tirou a mão e deu um cascudo direto na cabeça dele. Ai, pastor, pelo amor de Deus. Falou, o seu líder é o que te protege, é o que te guarda. O seu líder é aquele que intercede por você. O seu pastor é aquele que recebe as pancadas. Se não fosse o seu líder, o seu pastor, você estaria recebendo as pancadas direto na sua cabeça. Meus irmãos, Josué foi o que recebeu a orientação de Deus, a capacitação de Deus para fazer aquele povo atravessar aquele lugar, atravessar o Jordão, acampar em Gilgal e romper naquele momento sobre Jericó. E isso não é questionável. Ninguém se levantou contra Josué naquele momento. Por quê? Porque entenderam que a obediência vem de Deus e é plano de vitória. E em último lugar, dentro dessa perspectiva, viva a promessa da vitória. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Veja o que diz aí. 2 Coríntios 2, 14. Mas graças a Deus que em Cristo,
Em Cristo, este é o segredo, em Cristo, que nos conduz sempre derrotadamente, fracassadamente. Não, que nos conduz sempre triunfante. Levante a cabeça, meu irmão, viva a promessa de Deus, viva a vitória. Sabe, você está na última volta, você está já na 7ª volta, a muralha vai cair e você já é triunfante, porque Deus diz que você é triunfante em Cristo Jesus. Sejamos santos, andemos pela fé, sejamos obedientes, mas vamos experimentar a vitória de Deus, viver como homem e mulher vitorioso. Às vezes você encontra alguns servos de Deus, parece um desenho antigo que eu nem lembro o nome. Oh Deus, oh Pai, oh tristeza, oh angústia, oh terrível, está difícil, irmão do céu, ore por mim, pelo amor de Deus. Gente, parece o muro das lamentações ao inverso. Mas o Senhor nos chama para viver vitoriosamente. Salmo 46:10, e nós encerraremos por aqui, para que você possa vivenciar a vitória. Vamos lá? Salmo 46:10. Eu não vou ler para você isso aí, não preciso. Eu não preciso ler isso para você. Sabe por quê? Porque o Senhor quer, nesta noite, que nós possamos praticar a fé inabalável. Meus irmãos, viver Cristo, viver o preceito da vitória, obedecer o plano de vitória, experimentar a promessa de vitória, é exatamente isso que está aí no Salmo 46. Volta lá novamente, por favor. Aquietai-vos. Aquietai-vos. Esses dias um irmão ligou para mim, porque fez uma injustiça, eu vou entrar, vou fazer um processo, vou tacar um advogado. Falei, peraí, meu irmão, você é servo de Deus? Sou. Então aquietai-vos. O Senhor é a sua justiça, é Ele quem luta por você. Se for necessário mesmo, se for extremamente necessário, procure, mas entenda que o Senhor é quem cuida de cada um de nós. Sabe por quê? Porque Ele faz isso para honrar o próprio nome, Ele faz isso para honrar o plano que Ele tem com a minha vida e com a sua vida. Ele faz isso porque Ele é Deus e porque Ele nos ama. Ele faz isso porque Ele nos amou primeiro. Ele faz isso, sabe por quê? Porque Ele te conhece quando você ainda estava sendo gerado no ventre da sua mãe. Ele faz isso, sabe por quê? Porque Ele sabe tudo, absolutamente tudo a seu respeito. Antes que você abra a boca para falar, Ele já sabe o que você vai falar. Aquietai-vos e sabei que Ele cuida de você. Vamos de pé. Isso é prática de fé inabalável. É fácil? Não, não é. Mas a boa nova no singular e não no plural, a boa nova é que o Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador amado, Ele revela Cristo em nossos corações e nos fortalece, e fortalece a nossa fé, e nos ajuda a compreender que Ele cuida de nós, irmãos. Ele cuida de nós. Eu estou envolvido em um desafio de orar pelas nações que perseguem os servos de Deus, que matam os servos de Deus. Parece surreal, mas existe hoje, por ano, quase 9.000 crentes que são mortos por anunciar a palavra de Deus nesses países. Parece surreal, mas eu percebo que o Espírito Santo de Deus coloca alegria em nossos corações, e as muralhas caem, nós passamos. E o que Deus tem preparado para você é para você, meu irmão. Não fica olhando o que o outro está recebendo, o que ele deixou de receber. Ali naquela batalha, quando as muralhas romperam, cada um saiu e vamos, Deus nos deu a vitória, vamos.
E é assim que Deus quer você, é assim que Deus chama esta igreja vitoriosa. Vamos, 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 a muralha caiu, vamos romper, vamos seguir, vamos romper. O nosso novo templo está ali, irmãos, a nossa nova igreja está ali, e nós vamos para lá muito em breve, e não depende se você gosta ou não gosta, não depende se você acha bom ou ruim, porque Deus já determinou. Deus já determinou que nós iremos para lá, e nós iremos. As muralhas já romperam, e o Senhor disse: marche, vá. E nós iremos. E se você quiser ir, vamos junto. Não fique para trás, porque aqui não vai ter ninguém da IBC não. Nós vamos todos, conforme o Senhor orientou o povo, todos. Não vamos deixar nada aqui, nenhuma criança, nenhuma cadeira, nenhum microfone, não vamos deixar nada, nenhum logo da IBC vai ficar aqui. Nós vamos levar tudo, sabe por quê? Porque Deus já determinou. Fecha os teus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por essa palavra de esperança que vem da tua parte para os nossos corações. Pai, reaviva, Senhor, a nossa fé, reaviva o sonho que o Senhor colocou em nossos corações. Espírito Santo de Deus, precisamos vivenciar, praticar este ato extraordinário que o Senhor tem colocado diante de nós, que é a vitória, que é celebrar o que o Senhor tem feito por nós. Pai amado, em nome de Jesus, transforme a tristeza em alegria, abra a nossa perspectiva, amplie a nossa visão. Pai, as muralhas já foram derrubadas, o Senhor já deu a vitória, e nós celebramos o teu nome, nós nos alegramos, nós gritaremos de júbilo ao Senhor, porque o Senhor já nos deu a vitória. Pai, obrigado, em nome de Jesus Cristo é que nós oramos e agradecemos desde agora e sempre. Amém, e amém, e amém, amém.